Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na montagem de uma maleta que eu comecei a apresentar no vídeo de ontem. Para quem não viu, eu vou pedir para deixar os cards aqui embaixo ou aqui em cima, não sei ainda. Mas então, no vídeo de ontem nós fizemos a preparação das peças que compõem essa maleta, ok? E hoje vai ser a montagem em si. Eu não vou passar lista de material porque eu quero, para não dispersar muito, eu quero ir fazendo que à medida que eu for fazendo, eu vou falando o material. Mas calma, que eu vou pedir para deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos logo montar vamos logo montar essa maleta? Então, vamos começar a montagem da maleta pela parte interna. Eu vou instalar os bolsos. Eu peguei um tecido de 25 por 40 e dobrei ao meio pelo avesso e passei a costura nos três lados, deixando uma abertura para poder desvirar a peça. Foi o que eu fiz nesse aqui. E já revirei ele do direito. Aí a abertura ficou aqui embaixo, aqui eu já passei certinho, ó, arrumando, então esse vai ser o meu bolso. Então ele ficou com 25 por 20. E na hora até que eu fui passar ferro, eu já dobrei ele aqui no meio e já vinquei com ferro aqui o meio dele, para eu saber onde que tá o meio do meu bolso. Que essa parte aqui de cima é aqui a dobra do tecido, essa aqui é a parte de cima do bolso, é a parte que aonde vai entrar alguma coisa no bolso. Aqui são as outras partes que vão receber a costura, tá? Aí o que que eu fiz? Peguei o tecido de forro que eu cortei nas mesmas medidas do tecido externo, que é 50 por 40, tá? A maleta ela vai ficar nessa posição, 50 por 40. Aqui essa medida de 40 é a altura da maleta, ok? O que que eu fiz? Achei, mesma coisa, dobrei aqui, achei o meio, só que nesse caso eu fiz um pique achando o meio aqui, ok? Aí peguei a régua e marquei 8 centímetros, fiz essa linha aqui, essa linha paralela, né, a borda aqui, que ela tem 8 centímetros aqui para baixo. Então você marca 8 aqui e faz uma linha aqui. E já aproveitei e já fiz uma linha para encontrar aqui do meio dessa parte do tecido, né? Então agora só vou colocar o bolso aqui, que eu já marquei, já revirei, né? Já vinquei tudo certinho aqui, ó. Eu não fiz um vinco achando o meio dele, então eu ponho aqui meio com meio, acerto ele bem direitinho aqui nessa linha que eu tracei. Essa linha é para isso mesmo, é para o bolso não ficar assim, ó, não pregar bolso torto, tá? Então, ó, a linha bem certinho aqui, meio com meio e aqui na linha. Coloca os alfinetes e vai passar a costura aqui nesses três lados. Não esquecendo de dar um retrocesso mais forte aqui, ó, umas 3, 4 vezes, porque bolso, a gente sempre vai colocar muita coisa, acaba forçando aqui. Então, para não haver problema no futuro de descosturar, dá um bom retrocesso aqui. Porém, com capricho e com cuidado, para não ficar uma costura grosseira. Bom, já preguei os bolsos, deixei reservado. Agora aqui, tá lembrado que no vídeo de ontem eu pedi essas duas partes compridas de 12 por 92, né? E lembrando, ela já tem tecido externo e forro, já tudo quiltado junto, tá? Essa parte é muito importante que ela seja quiltada junto para te facilitar no trabalho. Então, eu tenho duas dessas. Uma delas, eu vou marcar o centro dela em apenas uma. Eu vou marcar o centro e vou repartir em 2, tá? Mas enquanto isso, porque na hora que eu voltar, eu já volto com ela repartida, por isso que eu já tô mostrando agora. Muito bem.
Então, vamos supor que eu fui lá cortar, beleza. Enquanto isso, eu peguei um zíper de 86 centímetros. Já coloquei o cursor, né? Passei uma vez, fechei ele todo e já posicionei, deixei o cursor aqui no meio. Também já marquei o centro do tecido do zíper, né? Eu só dobrei aqui, fiz um piquezinho de cá e um piquezinho de cá, já deixei marcado o centro dele, certo? E aí, eu peguei 2 tecidinhos, que eles vão ser iguais o do debrum que eu vou colocar ali no zíper, mas aí você também faz, depois você vai entender, você faz o tecidinho da cor que você quiser, tá? Eu peguei 2 tecidinhos de 5 por 7 e nós vamos fazer um acabamentozinho aqui na ponta desse zíper. Assim, ó. Eu vou pegar, ó, posicionar o zíper de qualquer lado do zíper, porque com esse tecido aqui na parte dos 7 centímetros, nós vamos pegar, nós vamos alinhar lá na ponta do zíper e vamos só dobrar aqui para que o tecido, vamos dizer assim, abrace o zíper e passar uma costura de pé de máquina aqui. Passei a costura, agora é só virar aqui. Mas, Natália, do lado de cá ficou descosturado, não tem problema. Até se você tiver 2 tecidinhos que sejam assim da largura do zíper, quiser posicionar um de cá e outro de cá, não tem problema, porque toda essa beirada aqui depois vai ser costurada. Então, essas beiradinhas aqui desse tecido, elas não vão aparecer, tá? Tudo aqui vai ser costurado aqui em volta. E só desvirar e deixa. Mesma coisa fazer do lado de cá. Então, aqui, tinha acabado de pregar os tecidinhos dos 2 lados do zíper e não pode esquecer, antes de pregar os tecidinhos, de deixar já o cursor no meio, tá? Porque depois a gente já fechou as pontas. Então tá aqui o zíper com os 2 pontinhos. Lembra daquela parte inteira? Tinha 2, né? De 12 por 92. Eu peguei uma e dividi ao meio. Como ela tinha 12 de largura, eu vim com a minha régua, risquei 6 e cortei com a tesoura mesmo, que eu achei mais fácil. Aí eu até já recortei e até já bati uma costura aqui, só para não ficar aberto por conta da manta aqui, ficar mais fácil agora na instalação do zíper. Outra coisa que eu já deixei preparado também, eu já deixei marcado aqui, ó, dobrei a faixa ao centro e já marquei tanto de cá quanto de cá o centro da faixa. Essas 2 marcações em cada uma delas vai ser muito útil, tanto agora para pregar o zíper, como depois na hora que for pregar na maleta, nos tecidos, na parte da maleta, frente e costas, tá bom? Então, eu já fiz isso nas duas partes. Então, também eu já tinha achado o centro do zíper. Agora, o que eu vou fazer? Eu cortei também faixas de 5 centímetros de largura por 92, que é o comprimento dessa faixa aqui, né? De cada uma dessas. Aí eu cortei com 5 de largura e dobrei, já vinquei ao meio lá no ferro, que isso aqui vai ser um debrum que eu vou colocar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou instalar o zíper nessa parte aqui, né? Então, eu viro ela para baixo, porque o meu azul vai ser a minha parte externa. Pego o zíper, coloco ele aqui em cima, ó, meio com meio, ó, pique com pique, tá? Alinho ele aqui, essa beirada toda. Se quiser, pode já passar uma costura aqui para facilitar, tá? Então, eu até vou fazer assim, 2 etapas, que eu acho, porque daí não tem perigo de nada sair fora do lugar, porque como aqui tem manta, tudo fica mais fofo, às vezes pode querer escapar, né, o zíper de lugar. Então, aqui, ó, esse é o meu direito, é aqui dessa parte que eu vou pregar o meu zíper. Então, o que eu faço? Eu viro com o direito para baixo, tá aqui do meu lado de dentro, tá aqui o pique do centro, não tá? Eu pego o zíper com a parte dele direita para cima mesmo, ó, até o cursor tá aqui, para você ver, e alinho pique com pique.
e passo agora uma costura toda aqui. Depois que eu passar essa costura toda prendendo o zíper, só para facilitar, se quiser já pode passar direto. Eu vou pegar, vai continuar desse mesmo jeito, tá? Eu vou pegar o debrum, vou alinhar aqui e passo outra costura. Eu encosto o pezinho da minha máquina, bem aqui no dentinho, tá? E passo uma costura. Quem tiver com o pezinho de zíper, não passa muito rente ao dentinho do zíper, não, senão depois o cursor ele não corre, tá? Então aqui, ó, já preguei, né? Até o viés, o debrum aqui em cima, tá ok? Agora eu viro aqui essa parte, dou só uma vincadinha aqui com a unha mesmo, e agora eu seguro aqui, ó, no zíper e vou virar tudo isso aqui para o direito, para a parte externa, ok? E bater uma costura aqui. Nessa hora é bom, muito aconselhável você usar alfinete, porque como aqui tem manta, ó, ele fica querendo voltar a todo momento, tá? Então você alfineta tudo isso aqui, ó, vem dobrando e vem alfinetando. Já prespontei tudo certinho, tá tudo preso, e inclusive já refilei aqui a ponta também e preguei essa alcinha aqui. Essa alcinha aqui eu cortei um pedacinho de tecido de 4 por 8, se não me engano. Ou melhor, você, ó, tá vendo que aquele tecidinho que a gente tinha pregado aqui no zíper, olha como que ele ficou. Ficou um acabamento bom, né? Então o zíper, ficou um limitador do zíper. Então o zíper vem até aqui e pronto. E até do lado de lá. Aí, essa alcinha aqui, ó, eu medi ela até aqui, que ela viesse até aqui, ó, na altura do limitador, e ela vai ficar solta aqui. Eu só passei uma costurinha bem aqui na pontinha, só para fixar ela no lugar, porque aqui depois vai ter a costura emendando com a outra parte comprida, tá? Então é só para não esquecer dela, porque isso aqui é bom, ó. Depois ela vai estar presa aqui para a pessoa segurar e puxar o zíper, tanto para abrir quanto para fechar. Se não quiser colocar, não tem problema, não coloca, tá? Mas eu gostei, é um detalhezinho a mais, tá? Só para dar um apoio para a pessoa abrir e fechar o zíper, ó. Então aqui, em cada uma das partes da bolsa, muito importante fazer um pique em cada um das laterais, tá? Em cima, já faz, porque depois vai ser usado todos esses piques, depois na hora de montar final a bolsa. Então, o que eu vou fazer? Então, nesse pique aqui de cima, eu vou pegar minha régua e vou alinhar nessa beirada aqui com 5 centímetros. Ponho também uma marcação da régua, qualquer número, né? Aqui em cima do pique. E então aqui, ó, tá aqui, eu vou, só que ao invés de eu fazer o traço todo, o que eu faço? Ó, eu pus aqui, ó, esse número aqui. Agora eu vou contar desse aqui pra cá 6 centímetros, então eu conto aqui, ó. Eu sei que eu tô nessa marcação mais escura aqui em preto, tá? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco aqui, faço um tracinho assim e já marco a reta pra cá. Do mesmo jeito do lado de cá. Então, eu tô aqui, nesse mais escuro. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco um tracinho onde começa o 6 e um traço para lá. É só uma orientação para pregar a alça. Agora, aqui na alça, em cada uma das pontas, o que eu fiz? Eu dobrei aquele tecidinho, aquele excesso de tecido que eu já deixei justamente para fazer essa dobra. E com essa dobra feita, eu posicionei minha régua aqui e marquei esse traço aqui com 3 centímetros, tá? Tanto nessa ponta quanto na outra.
com o tecido dobrado. Desse jeito, vim e marquei 3 aqui e 3 aqui. Aí, agora é só posicionar a alça aqui, essa beiradinha de baixo da alça, aqui, começando desse tracinho que eu fiz aqui e alinhando nesse outro aqui para ela não ficar torta, tá? Põe um alfinete e faz a mesma coisa do lado de lá. E agora é passar a costura prendendo. Lógico que aqui eu não tô nem vendo direito, mas tem que ficar bem alinhadinho aqui, tá? É que aqui tá de ponta cabeça pra mim. Mas na hora de passar na máquina eu vejo se tá tudo aqui certinho. Então eu passo a costura aqui e venho até com a costura até aqui em cima dessa risca. Ó, desse jeito que eu fiz aqui já nessa parte que está pronta. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Minha alça não chega até o final, aqui tem que ficar uma beiradinha, porque aqui ainda vai a costura, tá bom? Então, eu alinhei lá, que eu já até passei a ferro, já apaguei a marcação, que aquela caneta ali é a caneta que apaga, tá? E aí, vim, ó, com a costura até aqui, essa costura aqui de cima, é a que pega em cima da risca que eu fiz, de 3 centímetros. Se você quiser, você pode fazer menos, tá? Ou se a tua alça for mais comprida, se você cortou uma alça mais compridona, você pode fazer essa costura aqui do tamanho que você quiser. Contanto que você deixe um espaço aqui para receber a costura. Esse meu aqui tá no limite, ficou até bem perto. Eu às vezes costumo até deixar mais longe, mas nessa bolsa aqui eu quis ele um pouco mais pertinho. Então aí, depois que você fez isso, você já aproveita e já prende essa alça aqui embaixo pra gente fazer a montagem da bolsa para ela não ficar voltando, tá? Só prende aqui para ela ficar quietinha aí no lugar. E ó, tá vendo que a minha parte externa tá sem o forro. Por quê? Porque ao invés de pregar e fazer viés de acabamento, eu vou pregar de um outro jeito que as costuras vão ficar embutidas. Então, já terminei de pregar a outra alça, vou fazer a mesma coisa, vou prender ela aqui, só para ela não ficar me incomodando lá. E agora, tá presa aqui. E agora, eu vou pegar aquelas duas partes, tanto aquela inteira, quanto aquela que a gente colocou o zíper, tá? Só que eu vou começar por essa aqui, por essa inteira. Essa parte aqui de baixo, eu também já dobrei e já fiz um pique aqui no meio, tanto de um lado quanto de outro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar a instalar ela. Ela vai ser a parte lateral, ela vai ser a metade da lateral da bolsa aqui e o fundo da bolsa e a outra metade aqui, tá? Só que eu não vou começar aqui pela ponta, depois venho até aqui, não. Esse tipo de bolsa quadrada, assim, a gente sempre começa do meio pro lado e depois do meio para o outro lado. Então, aqui, ó, seguinte, esse azul eu falei que é a minha parte externa, né? Eu até poderia colocar aqui no coralzinho, mas não, eu defini que aqui o azul é minha parte externa, ok? Então, eu já fiz pique aqui nele, então eu vou colocar esse pique menorzinho aqui para essa parte. Ó, pique com pique, ponho um alfinete e agora eu vou começar a costura. Daqui eu venho até na pontinha aqui, dou uma paradinha antes deixando um espaçozinho aqui, antes de chegar nessa beirada de cá, eu deixo um espaçozinho assim da largura da minha margem de costura, tá? Porque daí na hora que eu vier com a costura até aqui, eu vou fazer um piquezinho nessa parte de cima aqui, para virar ela e terminar a costura do lado de cá. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês até onde que chega a costura e o pique no lugar que a gente faz. Vou mostrar bem de pertinho. Só um detalhe, aqui, ó, eu vou vir costurando daqui até aqui, ó. Já até marquei com alfinete aqui para eu enxergar onde eu tenho que parar com a minha costura,
tá? Então, eu vou vir costurando aqui e já vou parar aqui nesse alfinete. Esse sistema do alfinete aqui é melhor do que, ao meu ver, né? É melhor do que marcar com giz, porque aqui a gente enxerga o alfinete certinho a hora que a gente tem que parar. Então, aqui, ó, já vim costurando, ó, parei no alfinete. Olha aqui onde eu tinha marcado, colocado o alfinete, certo? Parei aqui, bem próximo do alfinete. Agora, é aqui que eu vou fazer um pique. Tá vendo aqui, ó? Quando eu repuxo, ó, ele fica aqui, ó, repuxado. Então, é bom que a gente fica mais fácil pra gente fazer uma costura, continuar a costura se a gente faz um piquezinho aqui. Mas é bem pequenininho. Então, aqui no final da costura, ó, eu fiz um piquezinho, só isso. Isso facilita muito agora aqui, ó. Agora eu vou tirar o alfinete. Na hora de, olha, você puxa pra cá e aqui, ó, a linha do lado de cá. Agora aqui você começa bem aqui na beiradinha, bem na pontinha do pique que ficou aqui, ó, e vem costurando. Por isso que essa parada de costura, ela tem que ser de acordo com a margem de costura que você tá usando, tá bom? E o pique tem que ser bem pequenininho. Outro detalhe, ó, aí já vim costurando. Outro detalhe é o seguinte, aqui tá o pique dessa minha lateral. O certo era eu vir com a costura até aqui, mas por enquanto não, porque eu não emendei essa parte com a outra do zíper que vai dar continuidade aqui. Daqui um pouquinho vocês vão entender por que que eu fiz isso, tá? Então, ó, eu deixei um espaço, ó, de uns quase 3 dedos antes de chegar no pique aqui, ó. Até dei um retrocesso e deixei essa parte livre. Depois vocês vão entender por quê, porque às vezes a gente tem que refilar para ajustar certinho o tamanho e aí emendar com a outra faixa que é do zíper, tá? Então, esse sistema aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Venho com a costura, paro um pouquinho antes, dou o piquezinho, viro e paro também uns 3 dedos antes do pique, que é o centro aqui, tá? Paro antes, uns 3 dedos, ok? Vou fazer isso do outra parte e eu já volto mostrando como eu vou pôr a outra parte da bolsa. Então, aqui, ó, já preguei essa parte aqui, tá? A costura tá aqui certinho, fiz os 2 cantinhos. Lembrando que aqui parei um pouco antes de chegar no pique aqui do meio. Do lado de cá eu também já tinha deixado o pique, né? Já deixei as coisas. Agora aqui, ó. Aqui tá a parte que tem o zíper, também tem pique de lá e de cá, já marcando o meio. Agora eu viro aqui o direito para baixo, né? Porque daí vai ficar direito com direito. Alinho o pique, pique com pique. Mesma coisa que eu acabei de fazer ali embaixo. Na parte de baixo, mesma coisa. Venho costurando, paro um pouquinho antes, dou o pique, viro e paro um pouquinho antes. Depois vocês vão entender já logo por quê. E faço a mesma coisa do lado de cá. Vou fazer e já volto mostrando como que nós vamos emendar agora, depois que fizer essa costura, como que vai emendar essas 2 faixas, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado de cá, eu vou fazer prendendo essa. Até também deixar sem chegar a costura aqui no meio, ó, deixar uns 3 dedos antes, parar uns 3 dedos antes com a costura, tá bom? Já preguei aqui a parte do zíper, né? Agora aqui, ó, até cheguei a câmera aqui bem pertinho, ó, tá vendo aqui o pique? Aqui é o meio. Vou colocar aqui um alfinete para ficar bem nítido, tá? Então tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar essa parte até aqui, vinco ela aqui, tá vendo que eu deixei um pouquinho a mais? É às vezes medo
de faltar, ou então às vezes acontece de dar uma esticadinha também. Ó, eu dobrei aqui, agora o que que eu faço? Marco aqui certinho onde eu tenho que passar a costura, tá? Se não tiver dando pra marcar, só aqui vincando dá, ó. Mas aqui eu já marquei bem aqui no vãozinho, tá? E aí, essa com a parte que tá maior. E aí, essa de cá, que tem o zíper, mesma coisa. Eu venho com ela até aqui, né? Se der pra vincar, melhor. Se não, até é que o meu giz não tá aqui agora. Mas aqui dá certinho pra gente ver. Ó, eu junto uma com a outra aqui, ó. Eu já dei uma vincada numa e na outra, certo? A costura não tinha parado antes aqui e antes aqui. Olha lá, ó. Agora eu já juntei. Elas estão juntinhas aqui, ó. Ó, o alfinete sair do lado de cá, ó. Tá vendo? Ó. Ó o outro alfinete aqui, ó, que eu vou pôr aqui certinho, ó. Porque eu já vinquei e até marquei aquela de lá, mas não vai ser necessário. Só pelo alfinete aqui, pelo vinco que eu fiz. Agora, o que que eu faço, ó? Abro aqui, ó, jogo aquela pontinha pra baixo, venho na máquina e vou passar uma costura aqui. Ó lá, ficou bem juntinho. Só que antes, agora de eu terminar de emendar aqui, eu vou refilar isso aqui, né? Até vou passar mais uma vez a costura aqui para ficar bem seguro. Olha aqui, ó. Da pontinha, daquela coisa sobrou só um pouquinho até aqui. Eu poderia até ter deixado mais, né? Foi bobagem minha. Até poderia ter subido ela aqui um pouquinho, mas tudo bem. Se der, eu até mudo ela de lugar aqui, porque eu passei só uma costura aqui. Eu posso tirar só ali e chegar ela aqui um pouquinho pra cima, pra sobrar mais um pouquinho. Ou então, deixa assim mesmo, deixa assim bem pequenininho, bem discretinho. Agora aqui, então, eu vou reforçar essa costura, estando tudo ok, eu reforço essa costura, tiro o excesso, deixo só um pouquinho de costura e vou cortar uma tira de 4 centímetros desse tecido salmão e fazer aquele acabamentozinho aqui. Então, aqui já fiz a costura, tudo certinho, já tirei o excesso de tecido e agora vou fazer o acabamentozinho igual fiz do lado de cá, tá? Nossa, deixa eu pôr. Igual eu fiz do lado de cá, ok? Então, aqui eu já deixei pronto, agora eu vou mostrar como que eu fiz isso aqui. Então, eu peguei aqui, né? Soltei aqui, beleza? Pego essa faixinha, prendo aqui, ou melhor, vou fazer começar desse lado aqui. Prendo aqui, passo uma costura. Passei uma costura, deixo sobrar um pouquinho pra lá e pra cá, que depois a gente refila. Agora viro, dou uma vincada aqui, viro pra cá, pra cima. Agora aqui, dobro, pontinha aqui, ok? E dobro pra cima, aqui, posicionando em cima da costurinha que eu acabei de passar e passo uma costura finalizando aqui. Aí, ó, já fiz a costura, agora eu só refilo essas pontinhas. Já tá o acabamento bonitinho e agora eu passo a costura final fechando aqui, tomando cuidado de tombar essa ponta para lá do lado contrário do zíper, certo? Porque senão fica para cima, fica desajeitada. De lá eu fiz a mesma coisa, tombei para lá, na direção oposta do zíper. E agora eu passo uma costura aqui, finalizando, fechando esse pedacinho aqui. E tá finalizado, ó, bem fechadinho, tudo certinho, tá aqui.
Agora é o seguinte, essa parte que eu fiz aqui, se você quiser e tiver a segurança de medir tudo, ver se vai dar certinho, até no meio aqui da lateral da bolsa, e quiser fazer tudo isso nessas faixas antes de pregar aqui, você pode também, né? Seria o certo, vamos dizer assim, a princípio mais fácil, né? Porque aí você não tem que ficar virando para a costura, depois volta, tá? Mas só que eu preferi fazer assim, porque igual eu falei, você viu que de um lado eu tive que cortar mais do que do outro, porque às vezes o tecido cede um pouquinho, ou às vezes a gente na hora de cortar, por conta da manta, ele fica mais fofinho, a gente corta maior, quando vê na hora de, aí você faz todo esse trabalho aqui com esse acabamento, quando vê ficou sobrando, tira aqui. Aí você tem que desmanchar tudo para fazer, então às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, desse jeito, mas é só um pouquinho, porque vai facilitar lá na frente. Agora, para prender o tampo de cá, vai ser a mesma coisa, e vai ser mais fácil, porque aí você não tem que fazer esse sistema, porque agora já tá tudo ajustado do tamanho exato, ok? Então, agora o que eu faço? Pego aqui, ponho direito com direito, alça com alça, até minha alça soltou aqui, deixa eu prender ela pra cá, pra depois não ter perigo de costurar essa alça, né? Aí dá uma raiva da gente ter que... Então tá, ó, alça com alça, né? E ele também já tá todo marcado com os piquezinhos no meio de cada lateral. E aqui também, né? Porque aqui a gente já tinha marcado aqui embaixo a costura, então a costura vai ser aqui, o outro pique aqui, a gente vai marcando e vem fazendo a costura do mesmo jeito, ó. Põe no centro, pique com pique, né? Vem, para um pouquinho antes, né? Dá um piquezinho aqui e depois termina o resto da costura aqui. E depois faz assim em todas as pontas, ok? Então, não sei se aí deu pra ver, ó. Aqui eu venho, ponho pique com pique, ó, até vou deixar um pouquinho pra cima, ó. Ponho pique com pique, venho fazendo a costura até aqui, deixa para antes, deixa a beiradinha, aí dá um piquezinho aqui na faixa, né? Aí você consegue virar a faixa e aí essa parte aqui, ó, é ela que é o meio, a costura dela aqui, ó, você alinha ela com o pique, tá vendo? Que vai dar tudo certinho. Costura até lá. E aí depois continua fazendo todos os outros cantinhos. Aqui na parte de cima, mesma coisa. A gente sempre começa, ó, do centro para as laterais, do centro para as laterais. Lembrando que onde tem essa emenda, esse acabamento que a gente acabou de fazer, esse aqui já é o centro da lateral. Então, é ela que tem que ficar aqui, ó, nesse pique da lateral. Okay? Bom, agora nós já vamos começar a finalizar a maleta, é só pregar o forro. Eu até já preguei uma parte e agora eu vou mostrar para você como que prega esse forro. Olha, aqui eu já preguei, tá até meio amarrotado porque na hora de desvirar amarrota mesmo, mas depois a gente tem que passar. E aqui, ó, tá a abertura no qual eu desvirei. Essa abertura que depois eu vou ter que fechar. Eu não costumo, eu já falei em outros vídeos que eu não gosto muito de fechar com ponto invisível, mas essa é o tipo da peça que há necessidade, tá? Eu só evito quando dá para fechar a máquina, eu fecho a máquina, mas nesse caso aqui não dá. Então aqui depois eu vou passar tudo certinho, na hora que eu pregar o outro, e vou prender esse aqui tudo com pontinho invisível, tá ok? Tá, e até ficou do lado de cima do zíper para ninguém olhar lá embaixo e não ver se der algum defeitinho, alguma coisinha. Tá? E essa parte é uma parte mais frágil, essa parte é uma parte mais frágil também, então eu já aproveitei e coloquei aqui do lado do zíper, tá? Então, como que eu fiz? Agora aqui é a tal da costura maluca que
que eu faço. Só que para essa aqui é diferente, tá? Eu vou pôr o forro desse lado aqui, ok? Tá, mas não é desse lado que eu vou pregar ele. Eu vou virar esse lado para baixo. Este lado aqui, eu vou dar uma macetada nessas laterais aqui para dentro, tá? Sim, ó. Ok? É meio confuso mesmo. É assim mesmo. Só que dá tudo certo. Mas só que por onde... Esse é o tipo da costura que não dá para vir fazendo tudo de uma vez. Então, primeiro nós vamos fazer de embaixo e em cima e depois a gente fecha as laterais, porque você vai ver que essa dobra aqui, ó. Então, vamos supor, se eu vou pregar, fazer a primeira costura do forro aqui, essa dobra ela tem que estar mais para cá, mais para essa lateral aqui, né? Porque lembra do cantinho que nós acabamos de fazer, que tem que virar tudo certinho? Então, porque daqui a gente passa a costura reto ali. E aí depois vira pra cá e faz nas laterais. Então, ó, eu vou passar a costura de cá, eu dobro pra cá. Olha, olhando assim parece ser muito difícil, mas olha aqui como que eu tô fazendo. Ai, só que esses alfinetes são muito ruinzinhos. Eu até tô fincando aqui no meio, onde tô pegando só a parte do forro aqui. Então, muito bem. Eu vou começar aqui pelo fundo, tá? Então, eu vou fazer uma costura aqui e depois aqui na parte de cima, nessa parte de cá, que é a parte do zíper. Então, essa dobra, ó, ela tem que estar pra cá, tá? Então, você faz assim. Beleza. Porque eu tô pondo o alfinete aqui no meio, que ali fica impossível, né? Mas pelo menos já segura assentado um pouquinho assim. As unhas, o esmalte nessas alturas do campeonato já foi, né? Porque tanta coisa. Então vamos lá. Então a primeira costura, ó, repetindo, né? Fiz as dobras pra cá assim, ó, jogando para lateral, porque primeiro eu vou passar uma costura aqui e outra aqui. Só que agora tem a questão do bolso, né? Tem o bolso, então aqui tá a boca do bolso. Então, para onde que ela tem que ficar? Ela tem que ficar para o lado do zíper, ok? Né? Porque aqui, ó, é o fundo da bolsa e aqui a parte do zíper. Então, ó, você posiciona a boca do bolso pra cima, ok? Então, é aqui. A linha aqui, o forro às vezes sobra um pouquinho, tá? Mas eu fiz o pique central aqui, porque se sobrar um pouquinho tanto pra lá quanto pra cá, não tem problema. Aqui vai estar alinhadinho, aqui no centro, ok? Pique com pique. Olha lá, até sobrou um pouquinho de cá, não tem problema. Agora, eu venho, arrumo aqui direitinho e passo a costura do pezinho de máquina nessa parte toda. Aliás, como aqui é a parte do zíper, então eu vou vir com uma costura mais ou menos até aqui, deixo um espaço sem costurar, bem aqui no meio, em volta desse alfinete que aqui tá marcando o centro, deixo um espaço bom assim, ó, de um palmo mais ou menos, e termino o resto da costura aqui. Aqui em cima eu tenho que deixar, tá? Agora aqui na parte de baixo, que é o fundo da bolsa, também alinho. Acho que eu esqueci de fazer o pique aqui. Alinho, ó, pique com pique. Estico o tecido pra cá, sem repuxar muito, tá? Só posiciono o tecido. Agora sim, aqui nessa costura que é de baixo, eu vou passar a costura de fora a fora. Então, eu vou fazer
essas duas costuras, essa do fundo e essa daqui, que é da parte superior, não esquecendo que nessa costura, só nessa, da parte superior, eu tenho que deixar uma abertura para poder revirar a peça. Então, eu já vou fazer e volto mostrando como que vai marcar as outras. Então, aqui, ó, já terminei aqui nessa, aqui, ó, deixei uma parte, né, sem costurar. E aqui passei a costura toda. Agora é fechar essas duas laterais, mas para isso a gente precisa de arrumar aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte, essa dobra que a gente tinha feito para cá? A gente só tem que dar uma viradinha nela para cá, ó. Tô esquecendo do alfinete lá, né? Só dar uma viradinha nela para o lado de lá, ok? Tirar os outros. Só pra gente não correr o risco de costurar parte dela aqui. Então, virei elas para o lado contrário. Agora eu virei ela para lá, ó. Aqui mesmo a gente já consegue só pegar, ó. Ela tá aqui, não tá? Só pego ela e viro ela para lá. Uma apertadinha, opa, lá e aqui. Aqui vai ficar repuxando assim mesmo um pouquinho, mas é assim mesmo. Já distribuo um pouquinho o tecido aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Só tirar os alfinetes, tá? Ó, tirar um alfinete que eu tinha segurado. Agora, ó, elas não estão dobradas pra cá. Agora a gente vai virar ela pra cá, pra esse lado que a gente já acabou de passar a costura, ó. Vou dobrar pra lá. Deixa eu só enxergar aqui. Pronto. Aqui, ó, mesma coisa. Só virar ela pra cá. Para o lado de cá, tá? E é isso. Agora, acerta aqui bem direitinho, né? Puxa o tecido aqui. E agora é passar a costura aqui, vem acertando direitinho o tecido, mas é importante colocar um alfinete aqui no meio, porque senão a gente às vezes vem repuxando tanto o tecido que quando chega aqui sobra. Então, para você distribuir tudo certinho, ó, você vem, puxa pra cá e põe o alfinetinho aqui. Belezinha, e agora fecha de cá e de cá. Então, já acabei de fazer essas costuras laterais, a abertura tá aqui, ok? Agora, o que que eu faço? Coloco a mão aqui por dentro do forro, vou lá numa pontinha, ó, já seguro, começo a puxar por essa ponta. Agora eu sei que é a outra ponta que vai vir aqui. É válido a gente ir dando umas apertadinhas, mas assim, gente, parece aqui que eu tô repuxando, mas eu tô fazendo o máximo para não repuxar o tecido, tá? Dobrando assim. Começou a sair. Falta essa pontinha aqui. É que essa pontinha aqui de cima é onde tem o zíper um pouquinho mais durinho, mas já reviramos. Às vezes, os cantinhos do forro, eles não ficam tão perfeitinhos quanto os cantinhos daquele primeiro que a gente fez, que é o externo, né? Que vai ficar pra fora. Ó, muito importante. Fica tudo meio amassado assim mesmo, é lógico, a gente acabou de revirar, ó.
bolso para cima, tá? Pra direção do zíper, ok? Tanto de cá quanto de cá, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada nessa peça, cortar essas linhinhas, dar uma ajeitadinha e já vou aproveitar fazer aqui que eu vou estar ali no ferro, já faço uma dobrinha bem caprichadinha aqui, alfineto direitinho e já vou dar uns pontinhos à mão aqui para finalizar essa peça e volto mostrando como que ela ficou, tudo certinho. Terminei aqui, ó, fiz uma costurinha à mão aqui, uma costurinha invisível, tanto de lá quanto de cá, ó. Ok? Agora eu vou virar essa peça do direito, porque aqui ela tá do avesso, né? Vou fazer os últimos arremates aqui. E já vou virar ela do direito. Ela tá um pouco mole agora, porque eu tinha acabado de passar. A manta, quando a gente acaba de passar, ela fica meio mole, né? Depois ela endurece. Aqui ainda vou passar de novo, porque eu tenho que tirar as marcas de caneta. Ó, vou soltar as alças, né, que eu tinha prendido do lado de cá pra não haver perigo de costurar, não ficar me atrapalhando. Vou passar a peça e já volto mostrando pra você. Aí está, então, a maleta pronta. Ela ficou bem grande. Eu achei que poderia até ser um pouco menor, que eu acho que ficava um tamanho assim mais prático para o dia a dia. Mas esse tamanho ficou também muito bom para quem vai passar assim, levar o bebê, passar assim mais de um dia, uns 2 dias, uma coisa assim, para levar roupinha, fralda, sei lá. Bom, também tem gente que carrega às vezes bastante coisa, né? Eu já tô um pouquinho desacostumada com isso, porque o meu mais novo tem 13 anos de idade, então. Mas enfim, ela ficou uma maleta bem espaçosa. Lembrando que as medidas que eu usei, né? Ela tem 40 de altura, daqui dessa ponta até aqui embaixo. E aqui ela tem 50. Se você quiser um pouco menor, a diferença é sempre bom assim 10 centímetros, então uma um pouco menor, 45 por 35 de altura, depois 40 por 30 e assim por diante. É uma diferença que fica bem equilibrada, fica bem bonito. E olha como ela ficou bonita, a maleta, ficou bem bonita, né? Com uma graça para uma menininha. Eu gostei muito de fazer essa peça. Acho que pode variar bem o tamanho, né? Fazer, às vezes, só para uma menorzinha, às vezes a mãe quer só assim, uma ida ao médico, uma coisa assim, um tamanho 40 por 30, eu acho que fica bem bacana. 40 por 30 seria mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, 40 por 30, seria mais ou menos isso aqui. Então, assim, para uma visita ao médico, uma visita na casa da avó, alguma coisa assim, bem rápida, fica muito bom também. Mas é isso, tá aí a maleta, espero que tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer bastante coisa bonita e até o nosso próximo vídeo.